Confortável. Quem sentir confortável, fechar os olhinhos aí 30 segundos. Grande Espírito, Grande Mãe, maestros, maestrinas da filosofia, da sabedoria, de todas as eras, de todas as épocas, de todos os lugares, né? Nos abençoe de todas as raças, nos abençoe, nos auxilie a ter insights, ter vislumbres, entendimento, compreensão e nos mantenham firmes na busca da verdade. Que assim seja, assim é. Aushi, Aushi, alegria, namastê. Vamos lá. Deixa eu mudar o som aqui, porque senão fica estranho. Vamos lá. Quem chegou agora? Silvana, boa noite, Silvana. Boa noite, seu Mãe, boa noite a todos. Alegrias. Vamos lá. Então, dando sequência aos nossos estudos, né, do livro do PB, ou Paul Bruton, A Realização da Alma, estamos na página 46. Não temos perguntas, pelo menos eu não recebi. Então, vamos lá, vamos direto aos nossos estudos, né? Nós estamos no capítulo 2, que é a ilusão do ego, num subcapítulo, né? Que é chamado corpo. Página 46, primeiro parágrafo, quem estiver acompanhando pelo livro. No corpo humano, existe ao mesmo tempo uma projeção do eu superior e um canal para ele. A sabedoria e a inteligência que permeiam e estão ocultas por trás de todo o universo também se tornaram parte do corpo humano, né? Parágrafozinho, né? Parágrafozinho, né? É uma forma, porque é curto, né? Um parágrafo curto, mas com bastante coisas aqui para trazer compreensão, né? Se lê muito rápido ou se lê sem aprofundamento, né? Não consegue perceber o que está por trás aqui de, da sabedoria desse parágrafo, né? Então, vamos relê-lo de novo, né? No corpo humano existe ao mesmo tempo uma projeção do eu superior e um canal para ele. A sabedoria e a inteligência que permeiam e estão ocultas por trás de todo o universo também se tornaram parte do corpo humano. O que que isso, o que que isso é importante para todos nós, né? Mas para lembrar, né? Acho que a maioria já deve saber ou não, né? É, que tudo que está manifestado é essa consciência cósmica. Essa consciência cósmica é o eu superior, é a inteligência suprema, é Deus, é Brahman, né? E ela que permeia tudo que está aqui, né? Então, dentro dos nossos corpos, essa vida, né? Essa inteligência, essa consciência, eu sou que está aqui, é essa própria manifestação, né? Isso é a prova palpável, né? Dessa existência em nós e aqui nesse mundo aqui, ou seja, nessa terceira dimensão no planeta Terra, onde nós estamos ancorados aqui nesse corpo, né? Então, essa inteligência está junto aqui, sempre teve, né? Sempre teve. Todo o nosso trabalho, tudo aquilo que a gente chama de busca é esse reconhecimento, né? É relembrar, né? É trazer de volta essa consciência, né? Esse religar com o nosso próprio ser, né? Retomando essa consciência eu sou, né? No mais alto possível, né? Seguindo, mesmo em meio a sofrimentos corporais, ele ainda manterá e não perderá essa bela serenidade da mente. E ele é capaz de fazê-lo precisamente porque é capaz de diferenciar entre a carne e a mente, ou seja, entre o corpo físico e a mente. Inevitavelmente, isso deve contrabalançar, não eliminar, mesmo que possa não eliminar a dor do corpo, né? A tradução ficou meio estranha, né?
mesmo que não possa eliminar a dor do corpo, né? Bem, isso aqui é bem simples, né? É bem simples, mas também é de importância, né? Aqui, quando ele usa esse termo aqui, ele, né? Ele está falando dele mesmo, né? Está falando numa terceira pessoa. Ele ainda manterá. E é isso, né? Quando você, essa consciência, essa verdade já está firme em você, né? Dentro de cada um, que você é a consciência, né? Que você é o ser consciente, existência consciente, habitando esse corpo físico, não seja um espírito, uma alma, né? Mesmo que haja dor, mesmo que haja contrariedade, isso sempre vai haver, né? Não tem como estar na matéria sem que essas coisas vai existir em menor ou maior grau, né? Isso sempre vai estar presente, né? Mas aí quando você tem essa consciência que você não é o corpo, né? Que você está no corpo, isso fica mais fácil de lidar com aquilo que a gente chama de contrariedade ou com aquilo que a gente chama de sofrimento, né? Então, só isso já é um valor muito grande aprender essa filosofia, que é uma filosofia antiga, né? E que o Pibi nos traz de uma forma mais palatável aqui para nós ocidentais, né? Seguindo, destruir o ego completamente significaria necessariamente destruir o corpo físico, que é uma parte dele, e remover sua individualidade particular, que o diferencia dos outros. Isso não pode ser feito. Mas o que pode ser feito é tornar o ego subserviente ao eu maior, um instrumento obediente da vontade superior, né? Destruir o ego é uma coisa que, enquanto você está aqui na terceira e existindo na terceira dimensão, não é possível, né? Porque sem o corpo você não vai estar aqui na terceira dimensão. Sem o corpo astral você não vai estar no astral, né? Sem a mente também você não vai estar nem no corpo mental, né? Então, essa consciência eu sou, esses são os veículos, né? O veículo do corpo mental ou a mente, o veículo do astral, corpo emocional, e esse etérico físico aqui que nós estamos presente, né? E com todos esses corpos concomitantes existindo, né? Então, não, quando se fala em destruir o ego, ou não sabe o que está falando, ou ainda não aprendeu a complexidade na sua totalidade do que é aquilo que a gente chama ego, né? O que chamamos ego são esses corpos e essa personalidade criada e desenvolvida aqui nessa vida, né? E a ideia não é destruir, né? A ideia é que todos esses veículos, né? Esse conjunto de veículos, de forças que a gente chama de ego, esteja a serviço, né? Esteja a serviço desse eu maior, desse espírito maior, que somos nós mesmos quando estamos distanciados de todos esses corpos, né? Perguntas até aqui? Algum comentário? O ego não pode de fato ser destruído, já que precisamos de seus serviços enquanto estamos na carne, ou seja, no corpo. Mas ele pode ser subjugado e transformado em um servo, em um lugar de permitir que ele permaneça como sendo um senhor. O verdadeiro inimigo a ser vencido não é a entidade ego, mas a função do egoísmo, né? Até o último instante o ego vai estar lá, né? E quando eu falo último instante, não é quando vai deixar o corpo físico, não, é quando né, vai iluminar, transcender, se libertar, não importa, né? De todas as formas, né? Seja o nome que queira dar para isso daí. Ele ainda vai estar lá e o orgulho e a vaidade está lá presente ainda. Orgulho, né? Orgulho é sempre o último, que é o egoísmo, né? Faz parte de todas essas forças que, né?
que em conjunto, que em conjunto é onde nós, consciência, né, estamos existindo e habitando aqui. Mas tudo isso é possível, né? Tudo isso é possível, outros seres conseguiram, todos nós vamos atingir isso, é óbvio, né? Mais cedo, uns mais cedo, outros mais daqui, alguns daqui muitas encarnações, porque a humanidade como um todo, né? Ela está caminhando para isso, né? Só que isso ainda tem alguns milêniozinhos, né? Assim, lá dentro dessa progressão normal ou evolução normal é, da humanidade de superfície como um todo, né? Você tem um corpo, mas o você real não é físico. Você tem um intelecto, mas o você real não é intelectual. Você tem emoções, mas o você real não é emocional. O que é você então? Você é a consciência infinita do eu superior. É essa verdade que nós todos temos que introjetar, né? Introjetar e o que que eu quero dizer com isso? Quer dizer que isso não pode ter dúvida, né? Quando você tiver isso internamente, sem dúvida nenhuma, que você é essa consciência infinita do eu superior existindo, já é já é meio caminho andado, né? Mas nunca ter dúvida disso. Por quê? Porque por mais que o que que geralmente acontece, né? Intelectualmente, né, uma parte da mente consegue entender isso e perceber isso. Não, eu sou consciência infinita do superior, já entendi, né? Mas o corpo astral e o corpo físico e etérico, né, ainda não, muitas vezes, né, muitas vezes, e leva muito tempo para ele se alinhar com essa verdade, né, com esse conhecimento. Porque se fosse só a parte intelectual para entender, seria mais fácil, né? Mas não é só ela, né? Todo ser, né? Você como ser inteiro, né? Com todos esses corpos tem que estar alinhado com a verdade, né? Por isso que muitas vezes, né? A, a mente, né? A vontade, né? Exercendo a vontade, ou eu sou através, né? De um exercício de vontade, através da mente, né? Quer fazer uma coisa, já se definiu fazer uma coisa e depois não faz, né? Por quê? Porque os outros corpos, né? Os outros corpos pegam e falam, não vou fazer, né? Um exemplo simples dessas coisas que eu estou dando, né? Porque não adianta falar, né? Às vezes é importante dar algum exemplo que fique, que fique marcado para que possa, de alguma forma, ir gravando essas coisas, né? Porque a gente está sempre repetindo de várias formas a mesma coisa. Por exemplo, a pessoa se predispõe, né? Predispõe a anotar o sono, os sonhos, né? Assim que vê, né? Aí depois está naquela noite de frio danada lá, daquele inverno bravo. Não, estou dando um exemplo bem grosseiro, né? Ela teve o sonho, teve o sonho, lembrou do sonho. Nossa, lembrei do sonho, nossa, que sonho legal, que importante. Eu vou anotar o sonho. Ela fala que vai anotar, o corpo fala, eu não vou sair daqui, tá frio. Tá frio demais, eu não vou levantar, não vou acender a luz, né? Quer dizer, ele não fala, né? Mas a reação do corpo é essa, né? Eu não vou sair. E muitas vezes essa reação corporal é mais forte do que aquela vontade que está dentro da mente, né? Eu falei muitas vezes, eu não falei não é todas as vezes, né? Vai depender muito de cada caso. Quando os corpos já estão alinhados, aí tudo é fácil, né? Coloca e simplesmente faz, né?
Então, dando sequência, agora nós vamos para um subcapítulo, né? Que é a morte do corpo. Mas é, Sou. essa dificuldade, coloco dificuldade porque é uma luta minha também, né? De da gente se propor a fazer algo e aí o corpo físico às vezes fala não. Então, eu estava dando uma lida em como superar essa questão, e aí eu vi sobre a questão do hábito. Então, quando faz a mesma coisa repetidas vezes, a gente cria um hábito. O hábito, ele consegue superar essa barreira dessa indisposição do corpo físico? Sem dúvida nenhuma, é o que a gente chama de ritmo, né? Você criar um ritmo. Lembra quando a gente estava falando sobre meditação, que para você conseguir, né, colocar o corpo físico lá quietinho para uma prática, né, de meditação, vamos assim chamar, né, ou seja, de alinhar, manter a mente quietinha para que uma meditação possa, quer dizer, um estado meditativo possa ocorrer? É todo dia no mesmo horário, no mesmo lugar. É isso, né? É criar um ritmo e condicionar o corpo até que ele passe a obedecer e ele passe a ficar ali quietinho, né? Depois de uns 6 meses, um ano, ele já não dá mais nenhum desconforto, né? Mas enquanto você não disciplina, eu sei que a palavra às vezes não é muito bem aceita, principalmente no ego, né? Mas disciplinar é isso, é colocar ritmo. Colocar ritmo é isso, manter uma frequência sempre, a mesma frequência, o mesmo lugar, mesma hora. Mesma coisa do sonho. Se você se propõe, tá? Tudo bem, você não consegue no primeiro, mas no segundo você consegue no terceiro, consegue anotar no quarto. Chega uma hora que daí o anotar é automaticamente. Criar bons hábitos, né? Fácil criar maus hábitos, mas criar bons hábitos também é fácil, né? Mesma coisa com alimentos, né? É tudo uma questão de hábitos. Educar o paladar para comidas mais saudáveis, sentir prazer em comidas saudáveis, demora muito. Depois que você tem uns hábitos ruins de comida, demora muito. Mas muda, é uma questão de tempo, questão de meses, né? Essas coisas não conseguem se mudar, é ilusão, né? Um fim de semana, num curso fim de semana, ou fazendo 2, 3 vezes, né? Todas as coisas é alguns meses, algumas anos, né? Não pode ter ilusão, não. Eu já falo assim que é para não ter ilusão. Senão fala, eu vou fazer 2 meses. Não, 2 meses você tá aquecendo, né? Depois de uns 6 meses, um ano, dois, é que as coisas começam, aí você começa a perceber algum resultado, né? Algum resultado palpável, né? Lógico que desde que você começou, alguma coisa já está acontecendo. Seguindo, no momento em que a vida está se esvaziando rapidamente, quando a morte está vividamente de plantão e que o tão buscado, porém pouco encontrado estado de iluminação poderá surgir e acompanhar o evento. Então não se preocupe, o estado de iluminação todo mundo vai ter quando chegar a hora da partida do corpo físico, tá? Pelo menos uma vez na vida vai ter, na hora da partida desse corpo. Quando está dizendo bye-bye para esse corpo, em algum momento, o próprio ser divino, que é você mesmo, né? A consciência se reconhece a si mesma e ali se percebe tudo que está acontecendo. Ali pode demorar alguns segundos, alguns minutos, aí não dá para saber, mas com certeza acontecerá ali, dependendo do tipo de morte que vai. De morte não, né? De passagem que vai acontecer de deixar o corpo, né? Alguns são mais lentos, outros às vezes pode ser mais rápido. Mas de qualquer forma, em algum momento, isso acontece. A morte pode abrir possibilidades mais elevadas à pessoa que deixa essa existência com fé, que confia no eu superior e se entrega à sua guiança.
sem se agarrar ao corpo que está deixando. Isso é importante, né? O apego ao corpo, o apego a esse mundo, principalmente na hora que você está deixando, você está fazendo essa passagem final, né? Porque a gente faz isso toda noite, só que não percebe, né? Mas aqui já é a passagem final, porque você não vai mais retornar para esse corpo, pelo menos, né? Você está presente. Então aí se você tem muito apego, vai demorar mais para se libertar do corpo, vai ficar mais tempo no plano astral, aquela coisa toda, né? E assim vai. E quanto mais liberto você está, a chance de você, né, já deixar rapidamente, ou às vezes já até passar direto pelo astral, já ir para uns planos mais sutis, a possibilidade é maior, né? Quanto, assim, traduzindo, né? Traduzindo em português clarinho, né? Quanto menos apego você tiver, mais fácil é a hora de transição, é a transição de deixar esse corpo, né? O grande, ou uma raça samadhi, que é o grande samadhi também, né? É a hora que você deixa o corpo. Mas aí vai depender muito de cada um, daquilo que já fez, né? Ou o estágio de consciência que a pessoa já chegou também. Algumas pessoas que já chegaram num grau de iluminação, né? Mas ainda não em vida, né? Não é o que eles chamam de Jiva Mukti, né? Mas já está tudo preparado. Na hora da passagem para outra, na hora da saída desse corpo definitiva, a iluminação ocorre permanentemente também. Essa é a possibilidade, mas daí já tem que ter atingido um grau, né? Um grau de consciência muito grande, né? Às vezes a pessoa não é liberta em vida, mas é liberta na hora que faz a última passagem desse corpo, né? Mas aí cada um é cada um. E quanto mais apego que você tem na hora que você está fazendo a passagem, provavelmente você já está construindo para onde você vai vir na próxima vez que você adquirir um corpo físico, né? Então, quanto mais desapegado tiver na hora da passagem, melhor para você mesmo como alma, né? Como ser, como espírito. Perguntas? Aí, Sim. é, tem alguma diferença, se é que pode-se dizer assim, quando a gente parte desse corpo, estando num estado de vigília, ou quando parte desse corpo estando num estado de sonho, sono com sonho? A famosa pessoa que morre dormindo, que parte dormindo. Ela está dormindo e vai. E tem a que está no estado de vigília e vai. Tem alguma diferença? Tá, então vamos por parte, né? Vamos por parte. A consciência é sempre a mesma, né? Consciência, eu sou sempre o Certo. mesmo. O que muda são os estados da mente, né? A mente mudando do estado de vigília para o estado mais sutil, que nós vamos chamar de estado de sonho, né? E estado de sono profundo ou corpo causal que está ali existindo, né? O que importa, não importa se você está dormindo, porque quem que está dormindo? Quem está dormindo é o corpo, né? A pessoa pode estar em vigília e estar totalmente dormindo, né? Não tem consciência nenhuma, você também está. É como se você estivesse dormindo, né? não tem consciência. Não, consciência é que eu falo de si mesmo, né? Existindo, se percebendo, conectado com a sua essência divina. Não vejo diferença, viu? Não vejo diferença. Por quê? O importante é consciência, o quanto de consciência eu possuo, né? Lembra daquela frase? Quanto mais tem, mais será acrescentado, quanto menos tem, ainda o pouco que tem será tirado, né? Consciência, né? Consciência. Um exemplo Sim. clássico disso, de que eu acho uma coisa fantástica, quem já viu, e isso tem no YouTube, né? Nem tudo que está no YouTube é ruim. 90%
é estranho que está lá, mas talvez 10% fique lá. Vocês já ouviram falar de um Yogananda, né? Yogananda foi um grande yoga do Kriya Yoga, se eu não me engano, que, né, veio da Índia, tem toda uma história, tem um livro chamado Biografia de um Yogi, muito bom, eu aconselho a leitura, eu acho muito bonito, fantástico o livro, é fácil de leitura. Ele veio, né? Ele desenvolveu lá, fez todo o treinamento dele lá com o mestre dele, que agora eu não lembro o nome do mestre dele, que é um nome complicado, mas um bom mestre, um bom guru, desenvolveu, chegou num estágio avançado, ele foi mandado, e todo o treinamento que ele estava recebendo lá já era para ele vir para cá, né? A princípio ele não queria vir, mas o mestre mandou, né? A espiritualidade mandou, ele veio para os Estados Unidos com toda aquela dificuldade, imagine isso, há um monte de tempo atrás, né? E, assim, resumindo, aí ele fez um trabalho excelente aqui no Ocidente. Traduzindo, ele fez um bom trabalho no Ocidente, digno de um grande ser, né? Porque não é fácil fazer esse tipo de trabalho aqui, não, principalmente no Ocidente. Lá ele estava na zona de conforto, aqui ele não tinha conforto nenhum. E aí o que que acontece? Ele, ele mostra toda a prática dele no último samadhi dele. O que que ele faz? Tava o teatro lotado e ele fala: eu vou embora do corpo, eu vou deixar o corpo. Simplesmente entrou em samadhi e deixou o corpo físico. O corpo físico, está no YouTube isso. Está lá. Não é coisa inventada, não é coisa que alguém falou, ele simplesmente, pessoal filmando, não sei lá quantas mil pessoas tinha naquele auditório lá, simplesmente entrou em samadhi e deixou o corpito. Por livre e espontâneo. Tudo bem, já devia ter vencido todo o karma, essas coisas também não é assim, vou largar lá e tudo bem, né? Mas já devia, né? Conscientemente ele já sabia que era a hora, que era possível, que já estava, se mostrou. E por que que eu estou falando tudo isso? Porque isso de você estar em estado de sonho ou estar em estado de vigília, né? Vai depender o quanto de consciência que você já adquiriu em si mesmo, né? Porque se você já tem consciência, não há diferença entre estado de sono, de sonho, de, de dimensão astral, né, de dimensão mental, tudo isso já está. A tua consciência permeia tudo isso e transita por tudo isso. Agora, se você a consciência é reduzida em si mesmo, tanto faz se está em vigília, está em sonho, não vai fazer muita diferença, não. Tá dormindo, tanto faz deitado ou em pé, tá dormindo. Agora você entendeu, é isso. De qualquer forma, você está Aí, inconsciente, você está desacordado, é isso. e Exato. outra coisa, baseado no que o senhor falou, de quando está perto de partir, ter esse estado de iluminação, né? Quando está próximo de partir, foi comentado aí. É nesse momento que Maia deixa de atuar ou é mesmo assim ela continua atuando depois? Então, você tem que ver que esse momento é a hora que você partiu, né? Você está ali, ó, o corpo está aqui, você está partindo, né? Não é um É. pouco antes de partir, nem um pouco depois. É exato, pelo que eu entendo, né? Eu não tenho memória disso, né? Mas pelo que os instrutores explicam e ensinam, é isso, na hora que você tá, deixou, já não tem mais volta. Não era aquele estágio que você está indo, dá aquele último suspiro, olha, depois volta, né? Golpeia um pouco de ar. Não, é no último suspiro. Suspirou ali que vai acontecer, que a consciência está deixando. Maia não deixa de existir. Aquilo que se chama Maia, né? Aquilo que se. E isso é uma coisa do Vedanta, algumas filosofias não Advaita ou não Vedanta não compartilha dessa mesma existência de Maya. Eu estou falando só para entender, né? Mas, Uhum. mas como que as coisas que eu trago aqui é do Advaita Vedanta, então a gente fala de Maya.
Maya é essa força, né, dentro dessa visão que mantém o mundo, né? É a própria Shakti, é a própria energia, a própria grande mãe, né? É porque senão fica aquela coisa de Maya só como uma ilusão. Não, é a própria consciência divina existindo, manifestada de mundos e formas e fenômenos, né? Essa aí é. Enquanto você está nessas dimensões, ela está sempre presente. Não importa se você está no astral, se você está no mental. Enquanto você está dentro da existência fenomênica, por mais sutil que seja a existência fenomênica, mesmo no mundo dos deuses, né? Ela vai estar existindo, óbvio que de forma mais sutil, mas está existindo, porque é essa mesma força de manifestação de vida e existência dentro desses planos. Tá? É como eu entendo e é, né, de muito pensar, de muito ver, de muito estudar, né? Mas é como eu vejo. Mas se você for estudar o Vedanta, você vai ver. É isso que eu estou falando de uma outra forma, né? Mais ou menos isso de outra forma. Gratidão. Se há alguma perda de consciência durante a mudança da chamada morte, é apenas uma breve perda, tão ou mais breve que o sono de uma noite. Muitos dos que partiram nem sequer sabem que realmente aconteceu com eles naquele momento e ainda acredita que estão fisicamente vivos, por se encontrar aparentemente capaz de ver os outros, ouvir voz e tocar coisas tal como antes. No entanto, todas essas experiências são totalmente imateriais e ocorrem dentro de uma mente consciente que não tem um cérebro de carne. Então vamos por partes aqui para a gente entender esse parágrafo, né? E todo esse processo que nós chamamos morte, nós passamos toda noite quando, né, deitamos ali no travesseirinho, deixamos o corpinho relaxar e, né, a mente a mente é absorvida e entramos em sonho profundo. Entrar em sono profundo, em sonho profundo não, em sono profundo. Entrar em sono profundo é estar dentro do corpo causal, ou seja, do corpo de alma, né? Você está retornando na alma, né? Por alguns momentos, pelo menos por alguns minutos. Isso acontece todas as noites, né? E se isso não acontecer durante algum período, você vai ter o que chama de distúrbio de sono e vai começar a ter alguma patologia grave dentro da sua vida no corpo físico, né? E, e espera um pouquinho aqui que a minha mente foi para um outro lado aqui. Tá, agora lembrei. Então, ainda dentro desse parágrafo, né? E muitas pessoas, e muitos seres, né? Pessoas que fazem essa partida, depois que partem, nem percebem que partiram. É isso que ele está dizendo, né? Ficam ali vivendo no mundo astral, muitas vezes no mundo astral, ou às vezes dentro da própria mente, né? Fica dentro da própria mente, fica ali durante um monte de tempo, como se estivesse vivendo e existindo dentro, né? Com outras pessoas, com outras formas. Tudo isso pode acontecer. Quando já tem um pouquinho mais de lucidez, pode ainda fazer um estágio ali no plano astral, ali, aprendendo e desenvolvendo, né? Quem já tem um pouquinho mais de lucidez, já pode ir para um plano mental, né? Mas todas essas coisas aí vai depender do grau de consciência que você tem, né? E também de alguma ajuda espiritual, né? Por merecimento, né? De alguma forma ou de outra, né? Que você possa também ser acordado depois de algum tempo, né, necessário. Aí esse tempo é relativo para cada ser, né? Possa ser acordado ou dentro do plano astral ou dentro do plano mental, você existindo. E saber daí, né, que você já não tem mais o corpito físico, né? Até que possa haver uma outra oportunidade de ter outro corpo
ou quando já está liberto, simplesmente já ir para uma outras dimensões mais sutis. Mas é isso. Eu lembro de um, lembro, acho que eu já contei essa história, mas acho que vale a pena relembrar, né? Eu trabalhei uma época em hospital, né? Com radiologia, e teve lá um amigo meu que faleceu, né? É, e aí, há uns tempos, né? Depois que passou uns anos da morte, né? Tive uns sonhos com ele, né? E várias vezes que eu tive os sonhos com ele estava fazendo raio-x. É engraçado isso, né? Ou seja, de alguma forma estava repetindo a mesma coisa ainda, né? De alguma forma eu conseguia acessar esse plano que ele estava, mas estava ali trabalhando, fazendo raio-x. Falei, ah. Depois que eu voltava, eu falava, putz, ainda continua fazendo raio-x, né? Por quê? Porque é aquilo que estava interno e vai se repetindo, né? Até que você possa tomar uma consciência que você já não, que você está em outro plano, que você já está fazendo um outro estágio. Mas isso às vezes leva tempo, né? Não é tão simples assim. Dar essa quebra, né? Para que é por isso que a gente fala, quanto maior a consciência, mais fácil, né? Gente que tem bastante consciência é estranho, né? Mas gente que já tem uma consciência com capacidade de elaborar, lidar com tudo isso, é muito simples. Morreu, já sabe que deixou o corpo, já sabe que tá deixando o corpo, sabe que vai ter que passar pelo astral, nem que seja um dia ou dois, ou ficar ali também nunca se sabe, né? E já lidando com tudo isso e fazendo a transição de forma bem tranquila, né? Mas para isso você precisa, né, já ter alcançado, né, buscado de uma forma bem firme, né, aquilo que a gente chama de consciência de si mesmo, né? É isso. Pessoas que já têm facilidade de andar pelo corpo astral, né, quando já passa, já vai para o astral, já está em casa. Opa, estou em casa aqui, opa, estou no astral. Até que enfim que eu deixei aquele corpo físico lá que estava pesado, mano. Agora estou liberto, né? Estou liberto. Carla, quer fazer algum comentário? Chega mais perto da câmera, cara. Ainda não, pai, gratidão. Tá bom. Então vamos seguindo aqui. Há um momento específico enquanto uma pessoa está morrendo, no qual o eu superior assume todo o processo, tal como acontece quando ela está adormecendo. Mas se a pessoa se agarra involuntariamente por hábito inveterado à sua natureza pequena, então ela é apenas parcialmente dominada pelo eu superior. O restante fica preso em sua pequenez, tá vendo? Mesmo naquele instante que aqui ele já está dando mais uma dica, né? Mesmo aquele instante em que o eu superior, né? A gente está falando do momento do Mahasamadhi, né? Do momento da passagem definitiva do corpo físico, né? Não a saidinha, né? Não a escapadinha do corpo físico, está falando a definitiva. Bye bye, corpito físico, bip, bip, graças, estou indo, né? Então, normalmente, né? De alguma forma o eu superior está presente, porque o eu superior é você mesmo, né? Só não tem consciência disso ainda, né? Por quê? Porque está totalmente identificado com todos os corpos. Quando você está desidentificado dos corpos, o que que resta? Eu sou, né? E eu sou é o eu divino, né? Existindo. Mas enquanto está ligado à mente e ao corpo, não tem jeito, né? A gente, ou a grande maioria, ou em vários momentos, né, ainda se percebe com todos esses corpos egóicos e age de tal forma egoicamente, né? E então, oi? Eu pulei algum parágrafo? Eu acho que eu pulei um parágrafo. Depois eu volto. Eu volto para ele. Graças, gratidão aí por você ter me avisado.
Então, mas mesmo nesse momento, quando o ego ainda está muito forte, muito apegado, de alguma forma está tão apegado a essa pequenez, né, que mesmo eu divino, né, transcendente, as forças divinas superiores agindo, ainda se fica muito limitado a essa pequenez, e não tem jeito, né? Aí é mais vidas, mais vidas, mais vidas, mais vidas, e aí vai. Então, eu pulei um parágrafo aqui, vamos voltar aqui para o primeiro parágrafo dessa página 48 mesmo. Podemos deplorar nosso comportamento tolo na vida, nossos erros estúpidos ou a fraqueza da nossa carne. Mas naqueles momentos da morte, temos a chance de morrer com sabedoria e em paz. Sim, é uma chance a nós dada, mas temos que aproveitá-la mantendo nossa vista fixa no mais elevado que conhecemos. É muito simples, entendeu? É só aproveitar o momento do Mahasamadhi, o momento que você está indo embora, tipo Yogananda, entendeu? Bye, bye. Turururu, libertou, bye, 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 bye. E por que que isso não acontece? Agora que vem. Agora é que vem a pedrada, né? Como, como diz o Ramana uma vez respondeu para isso. Mas então é só na hora da morte, né? Se conectar com lá para arriba, né? Arriba, arriba, arriba. E tchum, ele falou, sim. Só que para a hora da morte você conseguir fazer isso, você tem que ter feito isso a tua vida toda, né? Porque senão você não vai nem lembrar disso, né? É simples assim. Resposta dele maravilhosa. Sim, é isso mesmo, mas para você conseguir isso, você tem que ter, né? Ou praticado a vida toda, ou treinado a vida toda, ou já está na consciência plena a vida toda. Senão, na hora da morte, você não vai lembrar de nada. Você vai lembrar assim, ai, estou deixando meu carrinho lá, ai, estou deixando minha mulher, ai, meu marido vai ficar, ai, meu Deus do céu, ai, 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 minha casa que eu estou deixando, ai, não sei o quê, ai, não sei o quê, ai, meu computadorzinho que eu gostava, ai, né, minha bicicleta, sei lá o quê, né? Qualquer coisa aí que tenha um apegozinho, né? Ai, ai. Essas coisas a gente tem que falar de forma alegre, né? Porque senão começa a ficar pesado, porque todo esse capítulo aqui é sobre a transição, né? Sobre a morte. Mas vamos dar sequência aqui. Escondido atrás do sonho passageiro da vida, existe um mundo de realidade duradoura. Todos despertam no momento da morte, mas poucos são capazes de resistir à imediata queda no estado de sonho da dimensão astral. Esses são os poucos que procuram morrer para os seus eus menores enquanto ainda estiverem vivos. Esses são os místicos que entram na realidade, né? É aquilo que a gente estava falando de uma outra forma, né? Porque a hora que você deixou o corpito, né, o corpito astral é o próximo corpo em sequência, né? Porque o corpo etérico já está ligado ao astral, depois de um tempo, umas, sei lá, uns falam de 10, é uma média de 10, 12 horas, ele também já larga o corpo físico e vai para o reservatório, né? Mas o corpo astral não. Aí você vai para o corpo astral. Você caiu no corpo astral, que já é, então, ainda mais que já está condicionado a entrar no corpo astral quando, quando o corpo dorme, né? Você tá, aí você está entrando num corpo de sonho, né? É aquilo que eu falei, né? Existe uma parte astral em que você está vivenciando dentro da sua própria mente, né? São aqueles sonhos dentro de si mesmo, né? Dentro das suas próprias criações, dentro das suas próprias limitações. E existe sonhos, vamos chamar de astral também, que você está numa outra dimensão, né? Então, os seres que você ali encontra são outras consciências, né? E a maioria de sonhos, né?
normais, vamos falar assim, comuns. Todas as pessoas que existem nos seus sonhos são criação são suas próprias criações, né? Não sei se vocês conseguem entender o que eu estou falando, né? Mas é só refletir sobre o assunto, né? E aí, Will, tá entendendo, Will? Você que começou hoje? Sim, pai, tranquilo. Eu tô acompanhando as outras aulas do começo também. Já tava lendo o Ah, livro ali, então tá dando para acompanhar legal. olha aí, ó. Já é capaz de fazer a transição e já dá um salto, hein, mano? É muito cedo, né? Muito cedo. Uma hora eu vou chegar, vou empatar. Vou chegar lá devagarzinho. Vamos esperar mais uns 40 anos aí, né? Sem pressa. É isso aí. Não, mas que bom que você está acompanhando os outros, né? Que a gente já vai fazer 3 anos praticamente, né? Vai selecionando os tópicos lá que está em ordem, lá é bom, vai caminhando. Com a morte, a consciência assume uma nova condição, mas não passa para um mero vazio, não se desintegra em pó com o cérebro carnal, não. Ela sobrevive porque é o ser real da pessoa. Aqui ele já puxa, né? Aqui ele já puxa a consciência, né? Porque às vezes existe muitos seres que, né? Que fala que morreu, acabou tudo, né? Morreu o corpo, acabou todo o ser, né? É uma visão muito limitada de uma existência, né? De toda uma vida, de todo o universo, né? O ser passando por todas essas coisas e diferenciadamente, né? É só observar que, tipo, olhar cada ser humano, a gente observa que alguns têm uma diferença enorme, né? De grau de consciência, de moral, de ética, outros mais rebaixado, outros mais elevado, e tudo dentro de uma mesma vida, né? Se tudo fosse só uma vida, uma única vida, uma única existência e acabou, né? Ficaria muito pobre tudo isso, né? Uma pobreza que daria até calafrios, né? Mas não é isso não, essa consciência permanece eternamente existindo, né? E a eternidade é longa, gente. Quando em algum momento você tem um vislumbre, né, de que você percebe o eterno, arrepia, viu? Arrepia. Arrepia porque você está vendo com essa mente, e essa mente ela amedronta, né? O eterno, a eternidade amedronta. Não viemos do esquecimento, todo o nosso passado está presente em nossos caracteres, capacidades e tendências, portanto, não entraremos no esquecimento. Não há morte alguma, apenas uma mudança de estado. E em última palavra é isso, né? Não há morte. Só muda o estado que a consciência está, porque a consciência não morre. Então só muda o estado. É por isso que eu falei, por isso que eu estava comentando, né? Todo esse processo acontece toda noite. Toda noite, ou até durante o dia. Aqueles que tiram um cochilo no dia, pode acontecer ali. Em 2 horas dá para acontecer isso também, né? Para quem tem essa oportunidade. Talvez até num tempo menor. Pouco provável, mas existe essa possibilidade, né? Mas durante a noite, isso acontece rotineiramente, né? Tanto que você, né, essa mente é recolhida, você vai para o corpo causal, que é o corpo da alma, né? Ou vai. E depois, né, depois desse recolhimento, você passa para o plano sutil, que é o plano astral, ou o plano de sonhos comum, ou pode ir para um astral mais elevado, né? Vamos falar assim, onde você vai estar com outros seres, né? Com outras consciências. Uma outra dimensão astral, né? Vamos falar assim, uma dimensão astral.
morrer para entrar na aniquilação é uma coisa, mas morrer para adentrar em outra forma de consciência é bem diferente. E é essa última que acontece quando a força vital se retira do corpo. É isso. Por hoje, não, vou ler mais um parágrafo, né? Então, não há aniquilação, né? Com a morte do corpo físico, não há aniquilação. A gente só vai mudar de estado, quer dizer. Na realidade, ainda não é nenhum, né? Se você for pensar de uma forma mais profunda, né? Tudo isso acontece na consciência. Na realidade, você está mudando de um estado da própria mente que estava ali, a mente, né? Você percebia através do corpo físico, agora essa mesma mente está percebendo através do corpo astral ou do próprio corpo mental. Mas a consciência se mantém, né? A consciência, ela se mantém em todos os estados, né? Até no estado de sono profundo, aonde aparentemente você não tem consciência, entre aspas, porque a mente não está presente para registrar, né? Mas essa consciência está existindo. E quanto maior consciência tem, até nesse estado de sono profundo, a consciência está presente, consciente que está no, né? Está sem a mente ali. Mas aí já é um estágio bem mais avançado, né? A entidade que vive no mundo do espírito após a morte é o mesmo ego que habitou a Terra, emanado do eu superior e pelo mesmo sustentado. Nessa relação, eles ainda são entidade distinta e separada, ainda intimamente conectada como pai e filho. Sim, dentro do é aquilo que nós estávamos comentando no início, né? O corpo astral faz parte do ego, corpo mental faz parte do ego. E esse eu superior, que é essa projeção aqui, eu sou, né, existindo, que é essa consciência que anima todos esses corpos, né? Todos esses corpos, se retira a consciência, o que sobra? Nada, fica inerte, né? Então, é essa consciência que está permeando tudo, e é essa própria consciência que mantém a existência, né? E que mantém a vida, né? E todos nós existimos dentro dessa consciência maior, chamada consciência cósmica, chamada Grande Espírito, Brahman, né? Não importa, Shiva, Krishna, Olorum, são nomes, são nomes sagrados dentro de cada cultura, se referindo a, a esse Deus criador, né? Por falta de um nome melhor, ou dessa mãe criadora, né? Permeando tudo e a todos nós, né? Existimos, respiramos, nos movimentamos, temos nossa inteligência, consciência, existência dentro desse ser maior, né? Que é aquilo que a gente pode chamar de Deus, né? E aí vai. E é isso. Então, por hoje é só. Se tiver comentários, sempre bom. Se tiver perguntas, também é sempre bom. Temos aí 7 minutos. E aí, Fabio, quer falar alguma coisa? Você que é estudante antigo aí do Shivaísmo? Oh, pois é, eu agradeço, mas eu prefiro refletir sobre o que foi dito hoje, né? Porque tem algumas coisas que dentro da tradição geram conflitos, né? Então é interessante estar participando desse grupo de estudos, né? Porque é uma outra visão do que eu tenho, né? Referente à espiritualidade, né? Até mesmo, independente de ser cultura hindu, né? Ela tem os seus caminhos, as suas prescrições, né? Então, agradeço aí a abertura, mas Eu eu sei vou dar disso. uma refletida. Eu sei disso. São 6 escolas principais, né? 6 escolas são 6 visões, algumas, muitos
alinhadas, mas não totalmente, e algumas que têm algumas visões que aparentemente é diametralmente oposta, como diria o Ramano, né? Mas no fundo, E é engraçado que quando- ao longo, quando a gente vai trilhando outros estudos, né, a gente começa a perceber que muito das falas, né, elas são muito parecidas, né, o arquétipo, a simbologia, né. O que vai diferir mesmo é realmente a fé, a ritualística que cada tradição ela traz, né, seja africana, hindu, né, enfim. Mas existe dentro, por exemplo, do que você trouxe hoje, né, nesses parágrafos, existe ali eu enxergo muita questão de valores e princípios, né, inclusive. Então, aí quando você vai tratar de algum assunto que traz a visão, seja do Vedanta, Advaita ou do Shaivismo, né? Aí é onde elas vão se detalhando e é onde você vai criando ali um aspecto de proximidade, de afinidade com uma determinada tradição, né? Então, é por isso que eu falei que é interessante participar, porque aí você vai refletindo sobre outros pontos de vista, inclusive, né? E eles vão se direcionando para o mesmo caminho, né? Só que de formas diferentes. Então, de repente, em uma tradição, ela é completa num determinado assunto e a outra complementa e vice-versa, né? Então, isso que é legal no estudo. muito bem, Fabio, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Como, como diria o velho Ramana Maharishi, né, quando o pessoal ia fazer perguntas polêmicas para eles e coisa. É por isso que eu gosto do Ramana, né? Mas, por causa da resposta dele, é que ele nunca entrava nessas historinhas de divergência, de coisa. Ele fala assim, Advaita. Todo mundo está buscando a realização. Alcance a realização, aí vocês vão ver se isso é isso, se isso é aquilo, e se a dúvida ainda persistir, a resposta vai estar lá. Mas primeiro alcança, né? Não, não é ficar no jogo, né? Porque todo mundo quer a mesma. Quer dizer, todo mundo quer a forma de falar, porque todas elas vão estar direcionando, né, para essa essência que é você mesmo. Tudo bem que vai usar outro nome, Deus, né? Mas é isso, não. O objetivo é isso. Alcança isso, pronto. Se você ainda tiver dúvida, a resposta vai estar lá. É isso. Gratidão, Fabio. Então é isso, meus. Mais alguém quer fazer algum comentário, alguma fala? Então vamos nessa aí. Boa noite, Neinha. Alegria, está te vendo? Bem-vindo, eu. Espero vê-lo sempre aí. Gratidão, pai. Vou acompanhar sim. Beleza, então. Estamos aí, então. Então, quem sentir confortável, vamos aí fechar os olhinhos só 30 segundos para fazer o fechamento. Deixa eu passar para som de músico, pronto. Grande Espírito, grande Mãe, maestros e maestras da sabedoria de todas as eras, de todas as raças, nos abençoe, nos ajude a ter insight, vislumbres, compreensão e nos mantenham firmes na busca da verdade. Que assim seja, assim é. Rauch, alegria, namastê, Shanti, tudo de